E aí, pessoal? Já vamos começar com uma questão espetacular. A questão número 5 é uma questão de um nível muito alto. Interessante, dá para discutir, para mostrar. Agora, tem um detalhe que, infelizmente, muita gente acaba se enrolando e acaba vacilando. Deixa eu discutir a questão número 5 com calma com todos vocês. Fechamos o vídeo anterior com a questão de número 4. Vamos agora para a questão de número 5. Vamos lá. Pedro e Paulo estão em uma sala que possui 10 cadeiras dispostas em uma fila. O número de diferentes formas pelas quais Pedro e Paulo podem escolher seus lugares para sentar, de modo que fique pelo menos uma cadeira vazia entre eles. Pessoal, Pedro e Paulo são 10 cadeiras. O número de diferentes formas pelas quais Pedro e Paulo podem escolher seus lugares para sentar, de modo que fique pelo menos uma cadeira vazia entre eles. Ok? Ok. Pronto. Beleza. Não esqueça da exigência. Pelo menos uma cadeira vazia entre eles. Pelo menos uma. Ok. Vamos lá. Primeiro, vamos descobrir o seguinte. Olha para cá. Vem conversar aqui comigo. Primeiro passo é você imaginar a situação, certo? Vamos lá. Imagine a sala. E essa sala, pessoal, uma sala com 10 cadeiras. E 2 pessoas você tem para acomodar entre as 10 cadeiras, Pedro e Paulo. A exigência da questão é que pelo menos uma cadeira vazia existe entre eles, pelo menos uma. Quando diz pelo menos uma, se uma cadeira existir, serve, já satisfaz. Se eu tiver 2 cadeiras, satisfaz. Se eu tiver 3 cadeiras entre eles, satisfaz. Se eu tiver 4 cadeiras entre eles, satisfaz. 5 cadeiras entre eles, satisfaz. 6 cadeiras entre eles, satisfaz. 7 também e 8 cadeiras entre eles. Coloco um na ponta, 8 cadeiras vazias entre eles. Meus amigos, calcular o que a questão quer vai dar muito trabalho. Eu vou ter que imaginar o cenário com uma cadeira vazia, 2, 3 cadeiras, 4, 5, 6, 7, 8 e somar tudo isso. Não faz sentido, dá muito trabalho, cara. O que eu vou então, pessoal, sugerir? Que você, no lugar de calcular o que a questão quer, calcule o que a questão não quer. O absurdo. O absurdo. Poxa, a questão quer pelo menos uma cadeira vazia entre eles. A única coisa que não vai satisfazer, se eu colocar os 2 juntos. Então, vem cá. Vamos calcular o total. Total. Pronto. Quando eu digo total, eu estou falando de todas as maneiras de selecionar, de encaixar Pedro e Paulo, certo? Observe, são 10 cadeiras, 3, 6, 9, 10. Uma cadeira, eu tenho Pedro, e outra cadeira qualquer, Paulo. Só imagine, Paulo, pronto, Pedro e Paulo. Nesse caso, eu tenho um arranjo, porque a ordem é importante, hein, pessoal? Se você colocar aqui Pedro e Paulo, é uma maneira de organizar as cadeiras. Mas você coloca agora Paulo e Pedro, ó, se eu mudar agora, vou colocar aqui, ó. Era nessa, não sei. Deixa eu ver aqui. Paulo e Pedro. Aqui eu vou colocar o Paulo e o Pedro aqui. Pronto. Aqui. Paulo e aqui Pedro. Pronto. Observe que o que eu fiz, mudei os 2, a posição dos 2. Na hora que eu mudo os 2 de posição, pessoal, já era. Eu tenho uma nova organização. Então, a ordem é importante? Sim. Então, pessoal, temos 10 elementos, são 10 cadeiras. Porém, 2 apenas serão usadas. Então, arranjo de 10, 2 a 2, certo?
Nesse caso, 10 fatorial sobre 8 fatorial. Resultado, 90. 90 maneiras de organizar Pedro e Paulo. Alguns alunos costumam perguntar, professor, na hora de calcular o total de maneiras, 90, eu posso usar o princípio fundamental? Pode, pessoal. Você pode imaginar assim também, ó, para chegar a esse 90. Paulo, na hora que você vai escolher o Paulo, por exemplo, quantas opções de escolha eu tenho para o Paulo? 10, são 10 cadeiras. E na hora de escolher o Pedro, como uma cadeira já foi ocupada com o Paulo, o Pedro tem 9 opções. Na hora que eu multiplico, 90, certo? Uma outra opção, pessoal. Muito bom. Acabamos? Não. O 90 representa todos os casos possíveis. Tudo que vai acontecer, 90. Pronto. E o pior é que tem a opção, ó. Bem aqui, ó. 90, item C. Que não é a nossa resposta. Agora, desse total, calcular o que a questão quer dá muito trabalho. Nós já mostramos por quê. Porque pelo menos uma cadeira entre eles, eu posso partir de 1 até 8 cadeiras. Então dá muito trabalho. Vou calcular o que a questão não quer, o que não pode, o que não serve, certo? Então, ó, o que não serve. Ok, ok. O que não serve. Tá aqui. Não serve. Qual é o único cenário que a questão não aceita? Você encontrar o Pedro e o Paulo juntos. Pedro, Pedro e Paulo juntos. A questão não aceita esse cenário de forma alguma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeiras, 9, 10, tá? Eu estou contando os dois dentro de uma única cadeira para ter a certeza que eles vão ficar juntos, tá certo? Então, observe, ó. 1, 2 cadeiras. Aqui mais 8, certo? Beleza. Hora de matar a questão. Calculando o que a questão não quer, o que não serve para a questão, tá bom? Vamos lá. O que a questão não quer, o que não satisfaz. Pronto. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ok. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meus amigos, se você pensar um pouco, você tem a opção de colocar os dois juntos no primeiro quadradinho, no primeiro bloco, mas você pode colocar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo ou no nono bloco. Então, pessoal, calculando o que não serve, você vai encontrar 9 maneiras de colocar Pedro e Paulo juntos. Como você tem a opção de colocar Pedro e Paulo, mas também tem a opção de colocar Paulo e Pedro, eu não posso esquecer que dentro da pedra ainda existe uma permutação de 2, que vale 2 fatorial, que é igual a 2. Então, 9 vezes 2. Dessa forma, vamos encontrar 18 maneiras de colocar os dois juntos, tá? Ó. O que não serve? Pedro e Paulo juntos. Ponto. Pedro e Paulo juntos. Ótimo. Ótimo. Pedro e Paulo juntos. Muito bom. 18 maneiras. Tiago, eu gostaria que você discutisse um pouco mais sobre esse 18, porque eu me perdi aqui, certo? Já voltei o vídeo para tentar enxergar, mas está meio difícil. Pronto. Vou explicar. Total de maneiras, 90. Das 90, quantas não vão servir? Porque Pedro e Paulo estão juntos? 18. Logo,
a resposta, já vou voltar para repetir, não se preocupe. Logo, a resposta passa a ser igual a total menos o que não pode, o que não serve, né? O que não pode. Nesse caso, 90, o total, menos o que não serve, 18. Resultado, 72 maneiras. E o item correto? O item B de bola. Vamos lá. Bem, eu vou intensificar a explicação em cima do que não serve, tá certo? Que é o que normalmente causa confusão. Vamos lá. Ó. Pessoal, quando a questão pediu pelo menos uma cadeira vazia entre eles, eu calculei justamente o que ele não quer. O que que ele não quer? O que que não serve para ele, pessoal? Não serve os dois juntos. Então, eu fiz de propósito. Coloquei Pedro e Paulo juntos. Ok? Pronto. Já era. Beleza. Até aí, tudo perfeito? Tudo perfeito. Sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum problema. O problema é descobrir de quantas maneiras eu posso organizar os dois juntos. Aí eu disse, olha pessoal, são 9 maneiras. É só imaginar, ó, uma maneira quando eles estão dentro desse primeiro bloco, dentro do segundo, dentro do terceiro, dentro do quarto, dentro do quinto, dentro do sexto, dentro do sétimo, dentro do oitavo, dentro do nono. Então, são 9 maneiras. Vezes 2, porque pode ser Pedro e Paulo, Paulo e Pedro. Então, 18 maneiras. Esse 18 aqui. 90 menos 18, 72 maneiras. Acabou. Beleza. Porém, eu sei que muitos alunos, nesse momento, sentem uma certa dificuldade de encontrar esse 9. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou usar esse aqui. Pronto. Para tentar facilitar, eu vou te mostrar de uma outra forma. Vamos imaginar assim. Vamos imaginar... Aqui é só um rascunho, tá, pessoal? É a terapia de choque. Não existe necessidade de chegar a esse ponto, a não ser que você esteja com muita dificuldade. Mas a resolução é só essa daqui. Acabou. Faz o total, depois faz o que não pode e tira. Mas vamos lá. Vamos imaginar que você sentiu dificuldade em enxergar. Então, pense um pouco. Eu posso encontrar o bloco. Entenda que esse bloco é o bloco com Pedro e Paulo juntos. E mais 8 cadeiras vazias, certo? Uma possibilidade. São 10 cadeiras. 3, 6. Opa. Pronto. São 10 cadeiras. Esse bloco já usa 2, certo? Ó, Pedro e Paulo. Aí mais 3, 6, 8. Uma maneira. Uma outra possibilidade, para você enxergar melhor, é imaginar uma cadeira vazia. Agora o bloco, Pedro e Paulo. E mais 7 cadeiras vazias depois deles. Pronto. Aí. Uma terceira opção, pessoal, é a seguinte. 2 cadeiras vazias. E aqui, Pedro e Paulo. E agora, 6 cadeiras vazias depois deles. Você continua com 10 cadeiras, né? Ó, 6 com 2, 8, com as 2 de Pedro e Paulo. Uma outra possibilidade, pessoal, é você imaginar, ó, 3 cadeiras vazias, o bloco, aí Pedro e Paulo, e mais 5. 3 com 5, 8, com as 2, 10. Uma quinta maneira. 1, 2, 3, 4. O bloco. E 1, 2, 3, 4. 8 cadeiras, 4 antes e 4 depois. Uma sexta maneira. 1, 2, 3, 4, 5. O bloco. E mais 3. Sétima maneira.
1, 2, 3, 4, 5, 6. O bloco e mais 2. Então, 3, 6, 8. Beleza? Uma oitava maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bloco e a oitava cadeira aqui. E a nona e última maneira, 8 cadeiras antes. 8 cadeiras antes. E o bloco. Finaliza. Pronto. Tá aí, pessoal. 9 maneiras de organizar Pedro e Paulo juntos. 9. Que é justamente esse 9. Vezes 2, porque para cada situação que eu fiz aqui, vamos imaginar que eu fiz para Pedro, ó, Pedro, PE, ó, bota só o E de Pedro, ó, e Paulo, e o A de Paulo, pronto. Aí eu fiz EA em todos os casos, ó. EA em todos os casos, pronto. Mas em nenhum momento a questão diz que deve ser Pedro de um lado, esquerdo, no caso de quem está assistindo o vídeo agora, e Paulo do lado direito. Não. Em nenhum momento foi dito isso. O que é que vai acontecer? Que você pode ter Pedro e Paulo, mas pode ter o quê? Paulo e Pedro. Então o resultado deve ser multiplicado por 2. Portanto, 18 maneiras que eu tirei do total. Perfeito. Muito massa e de um ótimo nível a questão de número 5. Questão número 6, não menos importante, diz o seguinte: Paulo possui 3 quadros de Gotuso e 3 de Portinari e quer apresentar todos em uma mesma parede, lado a lado. Todos os 6 quadros são assinados e datados. Para Paulo, os quadros podem ser apresentados em qualquer ordem, desde que os de Gotuso apareçam ordenados entre si em ordem cronológica, da esquerda para a direita. O número de diferentes maneiras que os 6 quadros podem ser apresentados é igual a... Pronto. Vamos ver. Ó. São 3 quadros de Gotuso e 3 de Portinari. Todos os 6 quadros são assinados e são datados. Ok? A exigência. Os de Gotuso devem aparecer ordenados entre si em ordem cronológica, da esquerda para a direita. Bem, pessoal, olha para mim. Vamos imaginar a cena. Você está diante de uma parede. E nessa parede, você deve organizar 6 quadros. 3 de Gotuso, 3 de Portinari. Bem, a ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Porém, os de Gotuso devem aparecer em ordem cronológica. Não quer dizer que devem aparecer juntos, não. Quando ele diz em ordem cronológica, pessoal, ele está dizendo o quê? Que o primeiro quadro de Gotuso, que eu vou verificar, que não precisa ser o primeiro da sequência, deve ser o primeiro quadro pintado por ele. O segundo quadro de Gotuso, que o Tiago foi encontrar na sequência, que não quer dizer que vai ficar junto com o primeiro, que ele já viu, deve ser o segundo que foi pintado por ele. E o terceiro quadro de Gotuso, o terceiro que foi pintado por ele. Combinado? Combinado. Só isso. Beleza. De quantas maneiras eu posso organizar os quadros? Bem, a resolução, ela é bem rápida, bem rápida. Como, Tiago? Ó, o resultado é o total, a permutação total. Não sei se você lembra, daqui a pouco eu falo. Permutação total dividido pela permutação da parte que foi estabelecida a ordem. Pronto. Permutação total sobre a permutação da parte que foi estabelecida a ordem. Tudo bem? Pronto. Acabou a conversa. Beleza. E agora, o que é que vai acontecer? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só.
Pessoal, sempre que eu tiver, você deve estar se perguntando, poxa, Thiago, mas de onde foi que tu tirou isso aí? Bem, você vai me fazer um favor. Você vai voltar lá no módulo teórico de análise combinatória e procurar uma questão que fala da palavra volume e ele quer saber quantos anagramas apresentam a palavra volume com as vogais em ordem alfabética. Certo? Volume e vogais em ordem alfabética. É exatamente o mesmo cálculo que você está vendo aqui. O mesmo cálculo, pessoal. Mesma coisa. Só que no lugar da palavra vogal, são 6 quadros. 3 que representam as consoantes e 3 de gotuso e 3 de portinari, que representam as vogais. Mesma coisa. Lá, eu expliquei que de maneira simples e rápida, sempre que você tiver uma questão de permutação, porque querendo ou não, se eu te perguntar, sei galera, com os 6 quadros na parede, de quantas maneiras eu posso organizar esses quadros? Era uma permutação. Permutação de 6, acabou, 720. Mas sempre que eu tiver uma permutação e dentro da permutação eu for estabelecer a ordem em cima de alguns elementos, essa permutação, ela deve ser, o cálculo vai ficar uma permutação total dividido pela permutação da parte que foi estabelecida a ordem. Então, pessoal, nesse caso, vamos ficar com permutação total 6 fatorial, porque são 6 elementos, dividido pela permutação da parte que foi estabelecida a ordem, 3 fatorial. Nesse caso, ficamos com 720 sobre 6. Resultado, 120. Pronto. Aqui, ó, 120. D de dado. Ok? Pronto. Resposta correta, D de dado. Bem, dá para discutir um pouco mais? Dá. Dá para falar um pouco mais sobre a questão 6. Eu só queria mostrar como o cálculo, pessoal, era um cálculo rápido. Permutação total, porque são 6 quadros. Permutação da parte que ele estabeleceu a ordem. Em cima de 3 quadros, são os quadros de gotuso. Pronto. Então, 6 fatorial sobre 3 fatorial. 720 sobre 6, 120. Vamos conversar um pouco mais sobre esse cenário, tá? Bate-papo aqui, ó. Eu julgo importante esse momento. Vamos lá. Olha só. O bate-papo é bem legal. Pessoal, se eu te perguntasse no total de quantas maneiras você pode organizar os quadros? No total. Você vai me dizer o quê? Thiago, uma permutação sem repetição de 6 elementos, ou seja, 6 fatorial, 720. Pronto. Permutação de 6 fatorial, 720. São 6 quadros. Agora, vamos pensar nos quadros de gotuso, certo? Pronto. Gotuso. São 3 quadros, não é isso? Gotuso. São 3 quadros, isso mesmo. Vamos pensar. Vamos imaginar que eu vou chamar assim, tá? Eu vou chamar gotuso de número 1, gotuso de número 2 e gotuso de número 3. Vamos imaginar que esse foi o primeiro que ele pintou, o segundo que ele pintou e o terceiro que ele pintou. Então é essa a ordem que você quer. Mas não necessariamente é a única ordem que vai existir, porque pode acontecer, dentro de 720, você encontrar gotuso de número 2, depois gotuso de número 1, depois o gotuso de número 3. Ou até mesmo encontrar o gotuso de número 1, depois encontrar o gotuso de número 3, depois o gotuso de número 2. Como também pode acontecer do gotuso de número 2 primeiro, o gotuso de número 3 e depois o gotuso de número 1. É uma outra possibilidade, dentro do total de 720. Eu sei que só te interessa um, mas gotuso de número 3, gotuso de número 1, gotuso de número 2. Como também existe a possibilidade do gotuso de número 3, gotuso de número 2, gotuso de número 1. Certo? Existe alguma outra possibilidade? Não, pessoal. Tudo que pode acontecer, eu terei de apresentar para vocês. Então, pense um pouco comigo. Observe que os quadros de gotuso, que é realmente a parte mais delicada da questão, tem 6 maneiras de se organizar. E claro, pessoal, não é do nada que você encontra essas 6 maneiras, não. Observe que são 3 quadros, portanto, permutação de 3,
que dá 3 fatorial, que você vai ter 6 maneiras, não é isso? Pronto, 6 maneiras. Beleza? Beleza. 6 maneiras. Permutação de 3 fatorial, 6 maneiras. Bem, mas onde é que eu quero chegar? Se eu tenho um total de 720 e tenho 6 maneiras, eu vou pegar aqui, pessoal, 720 dividido por 6. Afinal, todas as maneiras de organizar 720. De quantas maneiras os quadros gotosos podem se posicionar? 6. Então, dividindo, vamos encontrar 120 maneiras para cada situação dos quadros gotosos, não é isso? O que me leva a concluir que das 720 maneiras de organizar, 120 maneiras os quadros gotosos vão aparecer em ordem cronológica, 120 maneiras vão aparecer nessa segunda ordem, 120 maneiras vão aparecer nessa terceira maneira, 120 nessa quarta situação, 120 na quinta e 120 na sexta. Assim, você deve observar, nenhuma surpresa, 720. Ok? Mas você já sabe, o que te interessa, a situação em que os quadros de Gotuso estão em ordem cronológica, portanto, 120 maneiras. Foi o que nós encontramos e o que você vai representar como resposta. Pronto, pessoal. Resposta correta, 120. Beleza? Então, são 120 maneiras de organizar os quadros de tal forma que os quadros de Gotuso apareçam em ordem cronológica. Pronto. Matamos a questão. Acabei resolvendo a questão 6 de duas maneiras. A maneira rápida e automática e a maneira mais, digamos assim, travada, mas em compensação, uma maneira mais aberta. Você consegue visualizar melhor tudo que está acontecendo e chegamos ao mesmo resultado, que é o item D, 120. Beleza, pessoal? Fechamos então mais um vídeo. Daqui a pouquinho nos encontramos com a questão número 7, trabalhando e mostrando ainda um pouco mais do aprofundamento de análise combinatória e probabilidade. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom e daqui a pouco nos encontramos. Até mais!